falou sobre a reencarnação, mas a gente falou sobre o acontecimento dela, sobre não mais da gente crer ou não crer sobre a reencarnação, mas sim como acontece, por que acontece, né? E agora nós vamos continuar falando sobre encarnação também, porque agora a gente entra só na parte da vida espiritual do Livro dos Espíritos, né? Então a gente tinha uma última pergunta da semana passada e a gente vai passar, ela é bem longa até, e eu acho que, falei, não posso deixar nenhuma pergunta para trás, né? A gente foi até 170, mas ela tinha essa 171, que ela seria uma parte entre essas duas partes. Mas eu achei interessante a gente colocar, né? E aí, assim, vou ler meio rapidinho aqui, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção e me dissessem se vocês, se faz sentido toda a colocação com que foi feita essa parte aí, que foi uma observação, né? A espiritualidade respondeu, e também tem observações do próprio Kardec, né? Então, assim, em que se funda o dogma, prestem atenção, o dogma da reencarnação? A resposta é na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, prestem atenção na palavra, porém lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus, não trabalharia Deus com equidade, né? Com igualdade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condições moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não lá indica e os espíritos assim ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Aguarda, né? Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que fizeram, com o que mais fizeram do que ele. Aquele que faz menos, né? Sustém-o, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganhado uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Algum comentário? Alguma coisa que vocês acham? Assim, essa é uma pergunta que trata no que se crê. Porque dogma, o que é dogma? O que é dogma? É uma forma de crença. Então, aonde que se funda? Aonde que tem esse fundamento do conceito do dogma, né? Da crença da reencarnação? A resposta é na justiça de Deus. Vamos pensar comigo.
justiça, quando a gente diz justiça, a gente diz que alguém equipara uma coisa com a outra, né? A justiça, ele vai para não fazer errado com você, ele trata de uma outra maneira, dando oportunidade para todos. A justiça é isso, é sempre ver, digamos assim, aquilo que está correto. Não é? A justiça não é isso? Então, assim, pensando nessa justiça em termos de vida corporal e biológica, sim. De oportunidades, sim. Agora, volta à questão outro dia que Nelma levantou. Se somos criados filhos de Deus, uma nação dele, por que tem que passar por essas provas? Livre-arbítrio. É? Livre-arbítrio. Sim, mas por quê? Porque se a gente emana daquilo que é mais perfeito, vamos pensar comigo, esquece do ser. Nós estamos falando do Deus todo, é tudo. Se eu emano daquilo que é perfeito, não é isso que a gente fala? Deus é perfeito, compreensível, não? Se eu emano do perfeito, por que eu tenho que passar as provas? Esse tipo de vida aqui. Essa é uma pergunta. É uma perguntinha bem... E vocês vão pensar o que vocês quiserem. Está errado o que a espiritualidade respondeu? Não. A partir do momento que eu estou aqui, você também veio, ela também veio, então a justiça, eu não faço direito, eu volto de novo, faço outra vez. Certo? Mas eu estou falando antes de vir. Por que eu vim? Se eu sair do puro, é só uma pergunta. É só um. Para vocês pensarem. Ok? Não obraria a Deus com equidade, com igualdade. Deus faz alguma coisa? Comanda alguma coisa? Não. Porque nós, volta em ti, nós somos emanações dele. Então nós somos partículas dele experienciando. Há alguém para fazer justiça? Para dizer você sim, você não, você agora. Tem? Não. Não tem. Por isso que a gente se desespera quando tira o tapete do pé da gente, quando fala, não tem, não tem. Então, assim, quando a gente fala que não para Deus com equidade, é porque isso traz muito daquela coisa do Deus bíblico. Não do Deus o todo, mas aquele Deus parcial, aquele Deus que como é que fala? Que as pessoas temem, né? Se eu não fizer, Deus castiga. Isso, isso. Então aqui está meio misturado. Então assim, precisa ler e entender. Para a gente não cair sempre naquela coisa do Deus pessoa, antropomórfico, que aponta o dedo. Até onde a gente escuta, não faz isso que Deus castiga. A gente precisa, então, é só lembrando que os espíritos muitas vezes também vieram de um histórico de crença. Não é porque está do outro lado que ele já, né, se despertou. Ele está também no caminho que a gente também está. Uns estão bem à frente, outros estão ainda atrasados. Mais atrasados, isso é natural. Eu digo assim, ainda não tem a mesma compreensão. Então, assim, só lembrando que todas essas questões, às vezes, têm que ser lida e compreendida com a capacidade de hoje, tá? E aí a gente, nossa, gente, tá frio, tá um vento. Tá, eu vou fechar, fecha pra gente. Tá um vento aqui, ó, tô vendo assim o vento vendo da lâmpada. Ó, agora a gente vai falar sobre a encarnação nos diferentes mundos. Vocês acham que quem já a ideia de encarnar ou imantar em outros lugares já é tranquilo pensar sobre isso?
De não só encarnar aqui? É tranquilo isso? Ou ainda é meio estranho, meio duvidoso? Não em outros mundos? Então a gente vai falar um pouquinho. Vamos ler agora. Lê aí, Flávia, pra gente, Flávia. Tem várias perguntas. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Dúvida? Algum questionamento? Vou deixar aberto assim, gente, porque assim eu prefiro, se vocês têm alguma coisa vão falar que não ficou claro, tá? Porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Por que eu estou distante da perfeição, gente? O que eu acabei de falar antes? Se eu sair, se eu sou parte do puro, por que eu estou imperfeito? Porque assim, Mas por quê? porque, por exemplo, se nós, né? Porque é aí querer entender Deus, né? Como pensa Deus. Não, a perfeição aqui, assim, a gente não tem condições mesmo, nem cerebral, e nem psicológico, e nem mental, de compreender aquilo que é aqui da gente, que é da onde eu vivo. Então, se eu estou dentro, não tem como olhar de fora. Mas, a imperfeição é que existe uma harmonia, um equilíbrio nesse todo. Existe uma harmonia, né? Um equilíbrio. Como se tivesse uma linha a ser seguida. De ondas, de magnetismo, pense como vocês quiserem. E o que acontece da perfeição? É que você conhece, você sabe, mas por você viver na questão física e material, você se perde, você confunde. Então, por isso que acaba ficando imperfeito. Que por mais que esteja gravado em você toda a onda natural da harmonia, do equilíbrio, você está vivendo uma dualidade, onde tem os dois lados da moeda. Você vivencia os dois lados. Quando você está num paraíso, você está vendo o quê só? Só o bonito, não é? Paraíso, ou sei lá, você vai ver só o bonito, só o que é belo, só o que é perfeito. Né? Então, se você vivencia aquilo, você não tem como errar. Mas, se você está numa possibilidade aonde tem a dualidade, preto e branco, feio e bonito e assim por diante, né? Você tem que tentar andar na harmonia para não criar imperfeição. É aí que está o exercício. Né? Então, a gente só é nesse material que a gente tem, porque fora dele e no paraíso você não tem como. Sabe aquele negócio assim? Se tudo é bom, tudo é bonito, você também faz parte, acabou. Você não questiona, né? Agora, se você está num lugar onde tem a dificuldade ou outra coisa, além, sabe, vitrine, eu digo assim, aqui me ajuda a economizar, porque eu não tenho tanta vitrine. Agora, me bota perto num lugar que tem um monte de vitrine enorme, entendeu? Vai ser difícil. Por quê? Porque você vai querer comprar. Não é natural? É material. Então, essa parte material que nos leva à imperfeição. Que a gente tem, é o teste do nosso eu para não sair da harmonia. Vê lá, Chá. Vê lá pra gente. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro. Ou pode ter muitas no mesmo corpo. Pode viver muitas vezes no mesmo plano, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Claro, né? Enquanto você não tiver a vitrine daqui, ainda tira você da sua harmonia, você vai ficar por aqui. Até se acostumar que a vitrine não faz diferença para você. Pode ler, Laxi. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Vivido em outros lugares. Algures é bem antigo, né? Bem forte.
formal, em outros lugares, né? Beleza. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí como em qualquer outro lugar. Se a pessoa já teve condições de já passar um pouco a fase, de já não fazer muito mais diferença, né, toda a vitrine da vida material, ele fala assim, mas por que você vai botar lá, né, naquele caos? Porque é um problema, é uma dificuldade da gente, né, tentar ficar numa harmonia, em paz, em estar inteiro num lugar onde você tem um monte de coisa que te tira a atenção. Mas tem muitos, e a gente sabe em nome de N pessoas, que dizem, eu vou lá, mas hoje já a vitrine não me faz mais, não me tira mais, me distrai. Aí eu venho para ajudar. Como a gente sabe muitos nomes, né? Vai, pode ler outro. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Mas, por exemplo, nesse momento em que a pessoa resolve, se ela tem nessa possibilidade de rotular, puxa, não, eu vou ajudar, vou votar. Não tem uma evolução? Não, a gente está dizendo assim, então, aí é uma boa pergunta que a gente estava vendo aquele curso que eu estou fazendo, que ele fala que essa situação aí, a pessoa nunca regride e nunca retroage, ou seja, uma missão aqui, e aí ele resolveu voltar outra vez, né? E você está dizendo, ele parou, então assim, não tem vantagem nenhuma dele vir fazer missão aqui? Ele não tem vantagem nenhuma? Na minha visão, ele vai ter sempre ganho. Claro que ele vai sempre aumentar a sua luz, aumentar a sua possibilidade de viver em outros lugares melhores, ele vai ficar sempre mais preparado, a minha visão. Ele fala que não. Para mim, isso é uma pergunta que ficou confusa com essa. Concorda? Concorda, gente? Se eu estou dizendo que tornar a viver constitui uma necessidade, não tem nenhuma vantagem particular, a menos que seja missão. Aí ele fala, haverá alguma vantagem em voltar? Está vendo a palavra? Não tem vantagem nenhuma, mas ele tem sim em missão. Eu acho que sim. Por mais, não existe aquela possibilidade que se você já sabe tudo, né? Já está luz, você sempre vai angariar um pouco mais. Não diz que é infinito? Então, são respostas que a gente precisa ficar atento para a gente, na compreensão da Chay, né, Chay, que vai acrescentar. Para mim também. Se não, que vantagem Maria leva? Desculpe a expressão, mas que vantagem Maria leva, né? Tudo bem, por mais que eu venha com missão de... Eu abro mão de qualquer luz que possa aumentar para mim por eu ir em missão. Não existe isso, porque automático, você aumentar a sua luz, ele é uma energia de frequência. Não tem como você dizer não quero. Concorda, gente? Não tem como você dizer não quero. Você pode dizer não quero uma boca física, mas o seu corpo está fazendo aquele movimento do bem. Então, a sua energia não tem como você não se iluminar. Então, quem respondeu, não sei por que disse isso, né? É como se falasse com um camarada assim, ó, você vai em missão? Vai não, porque não precisa. Mesma coisa que dizer que você não está caminhando em direção a Deus. É isso que ele está dizendo. Pois é, ele falou assim, você tá você pode ir em direção a Deus, mas você quer voltar em missão. Não é isso? Por exemplo, você não vai voltando caminhando a Deus. Entendeu? Essa aqui, 176. Lembra assim? Depois de haver encarnado. Boa noite. Pega ali, pô. Pizza? Eu cheguei daqui que o Elisete mandou pegar daqui, viu? Às 8 depois dá um problema lá. Ela ligou para mim na estante. Ah, tá. Obrigada. Depois de haverem encarnado em outros mundos, podem espíritos encarnar neste e sem que jamais aqui tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros.
solidários. O que não se faz, não faça em outro. Exatamente. Ou seja, estar na Terra. Eu sempre estive aqui, no primeiro espaço, primeiro lugar que eu encarnei. Não sei. Não sei se eu sou. Hã? Vai saber, né, se a gente... Quem acha que. Quem sente que já foi em outros lugares? Porque isso é uma coisa que a gente sente, não é uma coisa que a gente eu sabe. sinto Com isso. certeza. Não é? Deus for dentro. Não é de outro planeta. Com certeza. Ou seja, todos aqui são o quê? Extraterrestre. Oh! Sem medo de ser feliz. Né? Ou seja, posso ser Experienciando uma. esse mundo. Sim, eu sou extraterrestre a partir do momento que eu quis vir para cá. Haver um desenvolvimento, né, de Por cada um, alguma né? razão. Concorda? Todos nós. Existem alguns que estão aqui pela primeira vez, nós vamos ler ali, mas existem aqueles que estão aqui pela primeira vez? Não, eu acredito. No mesmo tempo, agora, assim, por exemplo? Talvez sim. Eu acho que sim. Eu acho também, quando a gente tem tanta diferença de pensamento, Eu acho de que sim. atitudes, enfim, uma série de coisas, né? E até sempre sendo. Eu acho que com certeza, depois que você falou isso aí agora aí, de atitudes da pessoa, quem tiver essa diferença, com certeza. E também tem mais. Mas é que nós viemos de planetas diferentes, justamente para cá, para a gente aprender a se respeitar, a ser uma de diferentes modelos, por isso somos Exato. diferentes. Agora, a gente, mais do que vir para aprender, que é uma escola, como todo e qualquer planeta é uma escola, são escolas de diferentes graus, de diferentes matérias, digamos assim, né? De diferentes cursos que a gente se propõe a fazer. Alguém fala para você ir ou é você que escolhe? Depende. O que vocês acham? Não estou perguntando, gente. O que vocês acham? Porque eu acho uma coisa, Eu isso quer dizer que eu eu acho que a certo. pessoa escolhe, assim, tem Eu acho que essa... escolhe. É? Eu acho que escolhe. Eu acho que a pessoa escolhe. Da mesma forma que você escolhe voltar, Escolhe para onde ir. Responsabilidade de quem então de estar aqui? Assim mesmo. Nossa, Eu mesmo. não acho Yes. que você escolhe, dependendo do nível do espírito. Tem Sim. aquelas Sim. Tem aquelas compulsórias, mas vamos dizer que é um número em termos dessa questão compulsória, é um número bem menor em relação a quem escolhe. O compulsório é um limite da condição mental, moral, né? Então, assim, eu acho que, sabe assim, você pegar alguém, um espírito que teve 1000 problemas e vai ter que retornar de alguma maneira, ele vai ter que retornar, porque senão não tem jeito, não tem nem como ele ir para outro lugar, sabe assim? Não tem como ele mudar de escola. Ele tem que fazer aquela parte naquela escola. Aí, na minha visão, aí ele é meio que convidado, né? Meio que dando uma empurradinha assim, compulsoriamente. Mas o número é muito pequeno. E vamos se dizer que hoje nós temos que olhar assim, um histórico da humanidade. Uma coisa há 10.000 anos, a outra coisa há 5.000 anos, outra coisa há 3.000 anos, outra coisa há 2.000 anos, outra coisa é há 500 anos atrás. Então, a gente precisa entender que as coisas vão caminhando, elas não ficam iguais sempre. Por isso que eu sempre falo da leitura. A gente sempre tem que estar buscando uma contemporaneidade para que a gente analise, para que a gente reflita com duas visões. Então, essa de ser compulsório sempre vai haver. Mas digamos que ele é um número cada vez menor. Por quê? Porque a gente está entrando numa fase, pelo menos da nossa humanidade, do nosso planeta, aonde alguns, assim, nem compulsoriamente vai não querer mais. Tipo, você vai ser convidado. Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que perceber que tudo é uma...
chama energia, a energia é vibração. Então, aquela história de que tudo que eu penso, se eu penso firmemente, acontece, não. Porque eu tenho que vibrar naquilo, e vibrar é muito mais difícil. Porque você pode pensar, você pode querer, você pode escrever, você pode, sabe, posicionar todo mundo daquilo. Mas se você não vibrar daquilo, aquilo não chega até você. Então, até mesmo passar para um outro mundo, ou até mesmo ser compulsório, ele vai ter uma vibração, mesmo que ele não possa decidir. Ele não tem condições, às vezes, mentais, psicológicas, espirituais, de tomar a decisão. Por isso a gente fala compulsório, mas na verdade ele está vibrando por aquilo. Então, o respeito pela vibração. O compulsório, ninguém faz, você vai, não sei você querer. Não existe isso. O compulsório ele não sabe nem tomar a atitude da escolha. Ele não sabe, porque ele se perdeu. Então, pelas coisas, enfim, pelo comportamento, pela vida que ele teve. Então, o compulsório é como se houvesse uma equipe em que auxilia ele a tomar uma atitude do retorno. Mas nunca, nem Jesus, nem Deus, nem São Germain, nem ninguém, nem São Miguel vai dizer, faz isso que eu estou mandando. Isso é melhor para você. Não existe isso. Nunca vai existir alguém que diga a você, principalmente se for pela amorosidade. Não vai dizer, faça isso. Não vai dizer. Então, até o compulsório é respeitando uma vibração que ele precisa estar de volta. Mas ele não tem condições do livre-arbítrio de escolha. Ele já não sabe. Ele se perde. Quem sabe aqui que o espírito pode chegar ao ponto de passar a ser um ovoide. O ovoide não tem forma. Ele perde a forma. O perispírito dele não tem corpo. Ele não se enxerga mais. Aí tem que ser compulsório, mas ele está vibrando necessidade, entende? Então, só para a gente tirar que ninguém comanda o outro. Nunca, em hipótese nenhuma. Nunca, né? E leu esse, continua agora esse. Assim, homens que estão na Terra pela primeira vez, muitos, em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. É aquilo que a gente falou. Há homens que estão na Terra pela primeira vez? Claro. Principalmente agora. Né? Então, assim, podem estar vindo de outros mundos e às vezes vindos mais atrasados, moralmente, tecnologicamente falando, e eles estarem aqui, reencarnando aqui, tá? Sempre foi uma mistura. Porque qual é a melhor maneira do aprendizado? É a mistura e o exemplo. É dificultar para quem está tentando andar na linha, né? Para sempre ter uma dificuldade para ver se aquele que está na linha não sai, é teste, né? E também é um exemplo para quem só anda fora da linha, que ainda está andando fora da linha. Mas por que você anda na linha? Que graça tem? Né? É tão bom fazer errado. Por quê? Primeiro. E aí a gente fala, ele é ruim? Não, ele é ignorante. É duro pensar assim. Que na hora dessa vida dual, a gente não acha que ele é ignorante, a gente acha que ele é ruim mesmo, né? Tem maldade mesmo, certo? Pode reconhecer um indício qualquer que o espírito está... A pergunta, para dizer assim, tem como eu descobrir quem está pela primeira vez aqui? A espiritualidade responde, vai te adiantar o que saber disso? Né? E outra, se ele está pela primeira vez, uma das primeiras vezes, porque às vezes pode ser, outros já estão certas vezes aqui, né? Já se conhece um pouco mais, é aquela história. Quem já está mais tempo, já tem mais as manhas, né? Consequentemente,
tem a obrigação de saber mais. Consequentemente, não tem desculpa para errar. Olha como é complexo. Leia aí, Gabriel. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros de um mesmo grau. Claro, né, gente? Ninguém sai de um ano de escola e vai para outra escola no mesmo ano, né? Não faz sentido isso, né? Segue não? Essa daí também? Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. É aquela história. Quem já ouviu falar de situações assim? Às vezes a gente vê alguém e é complicado, a gente fica triste, né? E é sofrível. Principalmente quando a gente tem compaixão, de ver alguém assim na rua ou em situações muito deploráveis, né? E a gente vê, principalmente em cidades maiores, assim a gente vê, né? Situação deplorável. Mas é incrível, mas se você pega às vezes uma pessoa dessa, lógico que pode ser, sempre há N exceções, então pode haver exceções, mas a maioria das vezes, se você pega uma situação, uma pessoa dessa, e lhe leva para algum lugar, te dá dignidade, cuidado, enfim, ele volta. Por que ele volta, gente? Porque onde ele se sente em casa. Porque onde ele se sente igual. Porque é como se o íntimo dele soubesse dessa aqui, ó, as diversas posições. Divaldo Franco conta uma vez que ele estava em São Paulo e aí ele foi jantar com um casal que ele sempre ficava na casa, quando ele ia fazer palestra lá em São Paulo, ele ficava sempre na casa de um casal, amigos espíritos, tá? Ele ia fazer palestra num centro grande, tá? Ali no centro de São Paulo. E depois que ele fez, acho que foi tipo seminário, de manhã, sábado, depois domingo de manhã. E aí quando terminou, eles foram levados para almoçar, né? Falei assim, a galera que estava no evento foi almoçar num bom restaurante, né? Uma coisa bonita. E ele se sentiu muito mal, porque quando ele fala, ele contando que ele entrou no restaurante, mas ele passou por alguém, assim, um andarilho, né? Alguém na rua, sentado na rua, um senhor já. Ele falou que tinha lá perto dos seus 60 e poucos, 70 anos, assim, bem maltrapilho, assim, sabe? Bem sujo, assim. E ele se sentiu muito mal. Ele chegou dentro do restaurante e ele não conseguia, assim, ficar à vontade para pedir, porque era de vidro, e de onde ele estava, ele via o cara lá fora, né? O senhor lá fora. Aí ele ficou muito assim, sem ação, porque ficava, né? O que você vai comer? O cardápio, não sei o que, todo mundo ali, e ele se sentindo mal. Não ia conseguir, ele disse que ele falou assim, eu não vou conseguir comer, eu não estou me sentindo bem, né? Eu aqui nessa posição, ele lá fora. Ele falou, do meu lado senta Joana de Ângeles e puxa a minha orelha. Você olha no cardápio e coma. Agradeça ao momento, aos seus amigos e à oportunidade de você estar aqui. Dessa vez, você come aqui no restaurante. Na outra você não sabe. Entende? Ou outras vezes que você esteve. Porque aquele que você olha, foi uma escolha dele vivenciar isso. Por várias coisas em que ele mentalmente, quando se viu depois na erraticidade, enquanto espírito, disse, fiz isso. Não quero voltar, quero sentir tudo isso na pele. Olha que situação, gente. Ele falou que a Joana deu ali uma puxada de orelha. Entende? Que
momento experimentando aquilo, porque ele pediu, ele quis vir por uma situação de vida pregressa dele, que ele fez coisas que ele não gostou, que, enfim, né? E que ele quis voltar dessa maneira. Ele falou, então, aprenda a respeitar também. Se você quiser, depois você pega um prato, leva lá, alimente-o. Mas apenas isso. Não deixe de vivenciar a sua vida agora, porque a dele ele também está vivenciando, foi ele que pediu. Tipo assim, você deveria saber disso, ela chamou a atenção, sabe? Tipo assim, você deveria saber disso. Ele se acalmou, pediu, comeu e saiu. E eu nunca mais esqueci a lição, que a gente tem que respeitar, saber. Você dá, lógico que você pode ter compaixão, lógico que você pode tirar fome, lógico que você pode dar uma roupa, você deve fazer. Mas não queira exigir que ele veja a vida de outra maneira. Porque é uma escolha dele. Interessante, né? São as posições que a gente escolhe. Por isso que a gente fala assim, mas oportunidade, tem oportunidade. Eu vou estender a mão, o que eu puder fazer. Mas cada um está experienciando sim. Mesmo porque, né, Vera, só um pedaço. Se ele quiser, ele tem que fazer o esforço de sair dali, né? Para poder, sim, dar uma vibração de merecimento. Exato! Aí sim ele consegue chegar a se sentir merecedor e ficar nessa posição de dignidade. Porque Então, se tira ele dali e coloca lá, ele não consegue, não né? consegue. É o skin da Não partícula. consegue. A maior Não tem. frustração das casas É. que cuidam de abandonados, que dão hospedagem, por exemplo, no verão, você acha 1000 vagas. Porque no verão, eles podem dormir na rua, não sentem frio, não sentem nada. E no inverno que as casas enchem mais. Então, é exatamente a época que eles cadastram mais gente e dão mais comida, essas coisas todas para eles. Mas eles não voltam. Pergunta Eles eles voltam para a rua no dia seguinte, se oferece o banho, se oferece tudo, e ele sai do jeito que ele dormiu e vai embora. Ele não fica. Ele não fica, né? Eles se cuidavam da roupa, mas tipo assim, era só realmente para aquele momento. A vida dele era outra. Então, às vezes a gente, como é que eu me porto? Se houver situação em que você sente, porque você sente, tudo é vibração, que você precisa auxiliar com material mesmo, estender a mão ou falar alguma coisa, faça. Mas se você não sente, não faça. Por quê? Porque eu acho que a gente pode ter compaixão. Se precisar, faça algo. Mas eu não posso, como é que fala? Impor. Imposição de que mude, porque é diferente, porque você tem. Não dá. É uma coisa simples. A gente em São Paulo, a gente faz a campanha do cobertor. Sim. Com Walter. E a gente tem que entender uma coisa, é o cobertor daquela noite. Porque eles usam aquela noite só. E eles deixam o cobertor ali. E aí na noite seguinte a gente dá outro cobertor. A gente tem que entender isso e não impor para eles. Você tem que carregar esse cobertor porque ele é teu. Não adianta. Eles vão usar aquela noite. Isso é simples, né? Ele podia carregar aquilo e amanhã não morrer congelado, se não ninguém der outro. Mas a gente tem que compreender que aquilo é para aquela noite. Você parte do princípio que ele não tem cuidado nem com o corpo. Não tem. Que é o templo. Então a gente tem que estar feliz de O aquecer apego aquela é noite. isso. Só que isso é muito difícil pra gente, né? Porque às vezes a gente não consegue compreender essas coisas. Só que vendo isso, aquela resposta, a gente começa a olhar de forma diferente. Não posso dizer, é assim que se ferre. Não. Se me é dada a oportunidade de auxiliar, seja de alguma maneira, auxilie. Você passou uma situação, naquele momento, ou surgiu na sua porta, ou alguém lhe pediu, você sentiu que realmente precisa. Maravilha, faça. Mas não imponha, né? Dizer assim, cuide do seu cobertor, vai virar pra você e falar, tá bom, não quero, não dê mais, não é assim? Não, tinha que ser hoje, amanhã eu te dou outro. Acabou. É isso aí. Beleza, vai terminar, estamos terminando. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim. Quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso
expiações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Já é? Viu? Lá que não tinha vantagem nenhuma. Eu estou chamando a atenção disso porque às vezes a gente acha, primeiro, erro, a espiritualidade sabe tudo. Gente, se amanhã eu não estiver aqui, vocês vão achar que eu sei tudo só porque eu passei do outro lado? Eu sei o tanto que eu sei até agora. Eu vou continuar sabendo do mesmo tamanho. Então, assim, só para a gente ter um olhar crítico. Não estou criticando o livro, estou chamando a atenção para que a gente sempre tenha um olhar crítico, uma visão crítica, tá? Mas é isso, né? Em qualquer momento eu vou me adiantar, gente, não tem como, é vibração. Se eu ajudo, mesmo que seja missão. Quem leu esse você, né? Continua. Mas não pode dar-se também por expiação. Por expiação? Não pode dar também por... Mas não pode dar-se também por expiação. Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente para a sua natureza, as existências mal empregadas. Só porque ele quis dizer o seguinte, mas não dá para separar aquilo que já não tem mais jeito, bota de outro lugar, para aquele que é bom ficar assim. Ele disse que, lembra que eu falei? É só no exemplo e no juntamento ali que se aprende. É prova para quem já está tentando andar na corda bamba sem cair, né? Já está mais alinhado, e é exemplo para aquele que nem arrisca subir na corda ainda. Mas fala, nossa, será que eu consigo um dia? Então, esse porquê de juntar diferentes, né? Tudo que é uma fusão de coisas diferentes, sempre todos os lados ganham, né? Por isso, pode ir. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência, os que faliram em suas missões ou suas provas? Olha que sério. Aí você fala assim, eu vou voltar, não precisar, mas vou voltar só como missão, porque eu vou lá para ajudar. E aí você fala que vai fazer, você vai voltar. Só que você não precisava mais, mas você fala que quer voltar para auxiliar. Aí é missão, não é isso que a gente está falando? Aí ele vem e dá um erro, e dá ruim. E aí o que acontece? Ele falha também. Então assim, olha para vocês verem como tem que ter um amadurecimento espiritual muito grande, né? Porque você fala, eu já passei, eu estou pronto para auxiliar, não precisava, mas vou retornar. Aí retorna, dá alguma encrenca ali, ou no grupo, ou sei lá, e você não faz o que você falou. Ai, meu Deus, você, além de você volta com uma provinha, você fala, ixi, deu ruim, agora que eu tenho que voltar de novo. Então, assim, olha a responsabilidade de cada um de nós. Quanto às provas, não, quando a gente erra nas provas, a gente está ruim ainda, enfim, né? Ainda não está no ponto. Para terminar, os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição de diferentes mundos. Não, dá-se que em cada um o que ocorre na Terra. Uns são mais adiantados que os outros. Tá vendo? Sempre há mistura. Sempre. A gente está falando de Terra. Mas a gente sabe que há em outros vida em outros planetas. A gente está falando só da Terra. Porém, a gente sabe que há condições de vida em outros lugares, talvez não biológico como nós. Por isso que a gente fala encarnação aqui, carne, matéria, esse tipo de matéria. Em outros lugares, outros planetas, outras estrelas, pode ser imantação. Imantar-se daquela substância, daquele material que tenha lá, que não pode não ser esse tipo, entende? Por isso que muita gente hoje diz, né, os que têm muitos contatos em projeção astral, ou tem projeção astral, fala, não, você viu, ele tem um corpo humanoide, mas ele é assim, não tem cabelo, enfim.
Por quê? Porque talvez não precise onde ele vivencia, tá? Então, assim, a gente fala só da Terra, da nossa matéria, mas a gente não pode esquecer que tem diferentes mundos e diferentes formas. Dizem os anais da espiritualidade, como diz o cara que passou ali, falando nos anais da espiritualidade, eles dizem que a Terra é o planeta mais bebê do nosso sistema solar. É o planeta onde está uma humanidade, uma raça humanoide mais nova do sistema. Por isso que quem tem canalizações com outros seres, que hoje está sendo cada vez mais comum, inclusive nos centros, às vezes eles sabem que muitos centros mais ortodoxos, centros dos espíritos mais ortodoxos, eles sabem que o centro não vai aceitar se falarem que veio de uma outra dimensão, outra planeta. Então eles falam assim, não, quem está falando é um caboclo, é muito comum hoje. Eles darem o nome do que você quiser, do que você vai se sentir melhor. Mas, então hoje está muito comum em qualquer centro espírita ou espiritualista a vivência com eles, porque está muito mais próximo. Tudo é uma questão vibracional mesmo, tá? E é uma questão de astronomia, é uma questão de física quântica. Não dá para falar de espiritualidade sem falar de física. Não dá para falar. A mediunidade só consegue funcionar porque os seus elétrons, na sinapse neural da sua cabeça, funcionam com elétrons. E elétrons, na espiritualidade você tem, desde que seja dessa erraticidade, desse mundo espiritual, vinculado a essa densidade terrena, é a partir de elétrons. Então, assim, não tem como falar de espiritualidade se não falar de física e de química, que é assim que o seu corpo funciona. Ele só responde, ele só dá sinais do que a física quântica faz. Então, dizem que nós humanos é a raça bebê e é a mais propensa a coisas diferentes, digamos assim, a evolução, é como se você pegasse uma escolinha onde tem, não vou dizer gêniozinhos, mas tenham crianças mais peraltas, mais curiosas, entendeu? Nós somos vistos pelos de fora como as crianças mais animadas, que se tem animadas, que eu digo assim, em querer aprender, em querer evoluir, mas querer fazer coisa errada também. Faz coisa errada que só vem, entendeu? Então, assim, por isso que eles chamam muito a atenção de que a nossa parte não é, nós estamos na escola, não é somente para se auto-melhorar. Mas a partir do momento que você auto-melhora, você auxilia todo um processo vibratório do seu planeta e de todas as dimensões. É como se a sua vibração fizesse isso aqui. Então você não eu estou aqui só para aprender, para eu ser boazinha. Não, filha. Você está aqui para fazer parte da criação, da harmonia. Você está aqui como uma parte que trabalha para o universo. Então você não está aqui somente para ficar refazendo minha vidinha, aprendendo isso, aprendendo a ser boazinho. Não. Isto, quando você faz e muda e você vibra, é como se você estivesse colaborando com tudo, com Deus. Entende? Você está fazendo a sua parte da criação. Porque não é infinito. Então faz a sua parte. Sabe aquela coisa? Que legado eu quero deixar? Não é legado eu quero deixar. É que legado eu sou. O que eu faço? Que eu contribuo para a humanidade, para o meu planeta, para o meu cosmos, onde eu vivo. Esse é o meu papel. Então, quando a gente fala, eu estou na escolinha da Terra para aprender. Não somos mais criança. Estão falando assim, você não está só para aprender. É que quando você faz certo, você faz a sua parte, você contribui a sua parte.
Porque você se comprometeu a viajar pelo cosmos e aonde você estivesse, você ia dar sua parcela para andar melhor, para fazer melhor, para crescer melhor, para descobrir melhor. Então, nós não estamos na escola para aprender como crianças. Nós estamos num ambiente onde eu aprendo e quando eu aprendo, eu renovo alguma coisa no universo. Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que só comigo. Entendeu? Então, vamos lá.